Um satélite projetado para nunca desligar parou de transmitir segundos depois de tirar uma única fotografia. Não houve aviso, não houve mensagem de erro e não houve qualquer sequência de desligamento registrada. Para os engenheiros responsáveis pela missão, aquilo não deveria ser possível. Durante anos, o satélite operou em órbita terrestre sem apresentar falhas críticas. Seus sistemas foram projetados com múltiplas redundâncias, fontes de energia independentes e protocolos automáticos de recuperação. Mesmo em situações extremas, ele deveria continuar enviando sinais mínimos de telemetria para a base de controle. Na manhã do incidente, tudo parecia absolutamente normal. Quando recebemos o alerta de perda de sinal, a primeira hipótese foi uma falha comum de comunicação. Satélites podem perder contato temporariamente devido à interferência atmosférica, desalinhamento de antenas ou pequenas falhas de software. Isso acontece com mais frequência do que o público imagina. Mas havia um detalhe que mudava completamente a situação. Poucos minutos antes do silêncio, o satélite havia executado uma tarefa rotineira: capturar imagens de uma região oceânica remota, como fazia centenas de vezes por semana. A fotografia foi transmitida com sucesso para a estação terrestre e registrada automaticamente nos servidores da missão. Exatamente 0,8 segundos após o envio completo da imagem, todos os sinais cessaram. Esse intervalo de tempo foi o que nos chamou a atenção imediatamente. O sistema registrou o término da transmissão da fotografia e menos de um segundo depois, houve uma queda total de telemetria. Não foi uma degradação gradual, foi um corte absoluto. Em condições normais, mesmo que um satélite sofra uma falha grave, seus sistemas de emergência entram em ação. Ele tenta reiniciar módulos internos, reduzir o consumo de energia e manter um canal mínimo de comunicação aberto com a Terra. Nesse caso, nada disso aconteceu. Nós começamos a revisar todos os registros de software e hardware. A pergunta principal era simples: existia alguma função que permitisse ao próprio satélite se desligar após uma captura de imagem? Se existisse, aquilo explicaria o evento sem a necessidade de qualquer outra hipótese mais complexa. Engenheiros analisaram cada linha de código enviada ao satélite antes do lançamento. Rotinas de emergência, comandos remotos, protocolos de segurança e até módulos experimentais foram reavaliados. A conclusão, no entanto, foi clara e unânime. O sistema não possuía qualquer rotina interna capaz de provocar um desligamento total logo após a transmissão de uma fotografia. Quando percebemos isso, a investigação mudou de direção. Se o satélite não tinha autonomia para se desligar daquela forma, então só restavam duas possibilidades. Ou ocorreu uma falha física extremamente rara e simultânea em vários sistemas, ou houve algum tipo de intervenção externa. Enquanto essas hipóteses eram discutidas, a equipe decidiu reexaminar os últimos pacotes de dados recebidos antes do silêncio. Entre milhares de linhas de telemetria, um detalhe incomum apareceu. O último pacote de transmissão estava incompleto, como se a comunicação tivesse sido interrompida no meio de uma palavra. Em operações normais, um satélite executa uma rotina de encerramento que dura vários segundos. Ele envia um sinal indicando que está entrando em modo de segurança, registra o estado de seus sistemas e só então reduz a potência de transmissão. Nada disso foi registrado naquele dia. O padrão que observamos era equivalente ao que acontece quando um computador perde energia de forma instantânea. Não havia qualquer evidência de que o satélite tentou se proteger ou reiniciar. Ele simplesmente parou. Sem acesso ao equipamento em órbita, a única pista concreta permanecia sendo a última fotografia transmitida antes do desligamento. Inicialmente, a imagem parecia mostrar apenas uma grande extensão de oceano, sem navios, sem ilhas e sem qualquer fenômeno atmosférico em comum. No entanto, meses depois, durante uma auditoria interna, uma cópia dessa fotografia foi localizada em um arquivo classificado. Nessa versão,
uma área significativa da imagem estava coberta por tarjas digitais aplicadas após a recepção do arquivo. Os metadados indicavam claramente que a censura não fazia parte do processamento automático da missão. Alguém acessou a imagem manualmente e decidiu ocultar uma região específica. Isso não era um procedimento padrão para dados rotineiros de observação oceânica. A descoberta levantou uma nova e inquietante pergunta. Se a imagem não mostrava nada de relevante, por que alguém teria se dado ao trabalho de editá-la e restringir seu acesso? E ainda mais importante, essa ação teria alguma relação com o desligamento repentino do satélite? Sem respostas definitivas, duas teorias principais passaram a circular entre os especialistas envolvidos na investigação. A primeira sugeria que o satélite sofreu uma falha elétrica extremamente rara, ocorrendo exatamente no instante posterior ao envio da fotografia. Um curto-circuito simultâneo em múltiplos sistemas poderia, em teoria, explicar o corte abrupto de energia e a perda total de comunicação. A segunda hipótese era mais controversa. Ela propunha que a imagem capturada continha algum tipo de informação considerada sensível e que um comando externo teria sido enviado para impedir que o satélite continuasse operando ou transmitindo novos dados. Oficialmente, nunca recebemos confirmação de que tal comando foi enviado. Porém, também nunca nos foi permitido acessar todos os registros de comunicação daquele período. Algumas partes dos logs permaneceram classificadas, mesmo anos depois do incidente. Sem acesso ao satélite, sem todos os registros e com a última fotografia parcialmente censurada, o caso acabou sendo arquivado como falha não determinada. Para o público, o evento passou despercebido. Para os engenheiros que acompanharam a missão desde o início, no entanto, a sequência de eventos continuou sendo profundamente desconfortável. Até hoje, ninguém fora daquele centro de controle sabe exatamente o que estava registrado na área ocultada da última fotografia, nem se foi coincidência ou decisão humana que fez um satélite perfeitamente funcional desaparecer em menos de 1 segundo após cumprir uma tarefa aparentemente comum. E é por isso que, anos depois, aquela imagem continua sendo lembrada não pelo que mostrou, mas pelo silêncio que veio logo depois.